Olá pessoal, vamos agora para a aula 1 da disciplina de redistribuição do curso de Eletrotécnica do IEMAC. Nessa disciplina, a nossa ementa, a gente vai começar com a introdução do sistema de distribuição. Bom, então nós temos aqui um sistema de distribuição, redistribuição, né? Então nós temos aqui desde a geração, né? Geração no caso aqui hídrica, mas ela pode ser qualquer outra, biomassa, ela pode ser fotovoltaica, térmica, tá? E aí ela tem uma subestação elevadora, vai para o sistema de transmissão, onde vai transmitir essa energia em grandes blocos de carga a longas distâncias. Ela chega na subestação ainda do sistema de transmissão, onde ela faz um rebaixamento para um nível de tensão um pouco mais aceitável, do tipo 230, 138, 69. Tá? A gente chama de subtransmissão, né? Ou rede base, ou rede complementar, né? Do sistema interligado. Tá? E chega até a subestação da distribuidora, tá? Distribuidora local. E aí ela rebaixa de 138 para 3.8 ou de 69 para 3.8, geralmente, né, a tensão mais usual. E aí ela faz o processo de distribuição aqui nas ruas, onde a gente conhece, chega até as nossas residências, as nossas indústrias, dentre outros. Okay. Bom, já parou para pensar como a energia chega em sua casa? É um processo bastante complexo. Pesquise onde está localizada a subestação do seu bairro. De onde está chegando essa subestação? Aqui você está na sua residência e de onde que está vindo essa energia, tá? Pesquise no seu bairro, anote no seu exercício. Boa pesquisa. Bom, um sistema elétrico de potência é constituído por inúmeros equipamentos, né, para transportar energia elétrica desde a geração até as utilizações das áreas rural e urbano, rural e industrial, né? Basicamente compõe aí constituído pelo CEP. A geração é estabelecida numa usina geradora de energia elétrica, né? Ela pode ser hidrelétrica, nuclear, termo, solar, tá? A transmissão significa o transporte dessa energia elétrica, né, até a subestação da distribuição, ok? Que daí a gente rebaixa aí para a zona, para o consumo urbano, né, e para o consumo rural também e industrial. Aqui eu trago uma tabela com os valores padronizados aí de redistribuição, né? 3.8, 34,5, 69, 138, tá? E aí ele vai dizendo aqui o que o campo de aplicação é distribuição em baixa tensão, distribuição primária MT, né? Que é média tensão, subtransmissão, tá? 34,5 kV, 69, 138 e transmissão de energia elétrica, né? Sendo o nível 138 como rede complementar, ok? E aqui rede básica constituindo o CEP. Bom, a distribuição é que distribui a energia elétrica recebida, tá, de grandes de transmissão aos grandes e médios e pequenos consumidores. Okay? Então vai desde a geração, né, aqui como um diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência. Então você tem a geração, a transmissão, a subtransmissão, a distribuição, tá, às nossas residências. Tipos de redes, né? A rede de distribuição primária, né, emergem as das SEs de distribuição, ou seja, elas derivam da subestação, né, da subestação até as ruas, né? Elas podem ser do tanto aéreas como subterrâneas, né? Sendo a primeira o uso mais difundido, que a rede aérea tem um custo mais baixo, principalmente de implantação, tá? Pelo seu menor custo, as segundas encontradas em grande aplicação em áreas de maior densidade de carga, né? Por exemplo, você consegue fazer isso de rede subterrânea com cabos de uma bitola maior, né? Então, consequentemente, tem um peso maior, mas isso fica subterrâneo. E áreas assim bem povoadas, como centros de cidades, centros culturais, locais de eventos,
geralmente é feito com rede subterrânea. As redes aéreas são constituídas utilizando os postes de concreto armado, né, nas zonas urbanas, ou de madeira tratada, tá, em zonas rurais. Essa de madeira tratada, ela está caindo em desuso, tá? Suportam o topo com uma cruzeta, né, usualmente de madeira, tá? Com cerca de 2 metros de comprimento, né, na qual são fixados isoladores de pino, de disco, né? Utiliza os condutores de alma de aço, né? CA condutores com alma de aço e condutores sem alma de aço, ou condutores de alumínio com alma e condutor de alumínio sem alma. Então, a rede aérea é constituída de um conjunto de alimentadores urbanos, né, chamado de ramais ou alimentadores, né, dependendo de cada local que se trabalha. As redes aéreas, na sua maioria, operam-se no sistema radial, né, que possibilitam com possibilidade de transferência de blocos de cargas entre os circuitos, né? Atendimento às condições de contingência devido à manutenção corretiva preventiva. Então, o sistema radial que ele fala não é porque o sistema que não é em anel, né? Ele tem uma derivação reta, ele vai seguindo aí o fluxo da expansão urbana, né, ou expansão rural, e aí ele tem um sistema radial aí. A gente vai ver no diagrama, fica mais fácil. Os troncos dos alimentadores apresentam usualmente condutores, né, de o 336, né, MCM, né, permitindo uma tensão de 3.8, transporte de uma potência de 12 MVA. Tá? O tronco do alimentador. Então, o tronco do alimentador, ele é você tem aqui a subestação, né? Aí você tem aqui o barramento da subestação e sai um alimentador. Então, ele tem aqui no seu tronco do alimentador, né, que é a parte principal da chegada da subestação, e aqui você tem as derivações, né, de alimentadores, né, e aí vai embora as derivações. Só que a somatória dessas correntes de cada alimentador desse aqui, né, chega aqui, né, chega aqui a corrente total do alimentador. E essa corrente total do alimentador, ela tem que estar aqui, né, no tronco do alimentador, ou seja, a parte onde agrega uma maior carga, né? Bom, então aqui as configurações, aqui você tem a barra da subestação, né, um religador aqui dentro da subestação, e aí você tem as derivações. Geralmente com triângulo você vê no projeto desse aí, é um transformador, tá? E aqui você tem a rede de baixa tensão. Então você tem aqui um alimentador, aqui é o tronco do alimentador, né? Sendo que à medida o cabo aqui ele sai com a bitola maior aqui, ó, o cabo aqui ele sai com a bitola maior e aí aqui no final ele chega com a bitola um pouco menor, por uma questão de custo, tá? E todas as cargas aqui elas vão sendo se somadas, né? Aqui as cargas elas vão se somando aqui no alimentador, tá? E está indo sentido a subestação aí até chegar no tronco do alimentador, ok? Aqui o simples, né? Aqui você tem um sistema radial, né? Outro circuito aéreo, sistema radial, alimentado com ligador aqui, né? Aqui você já tem uma opção de manobra, né? Você tem um barramento de uma subestação que está alimentando por aqui, né? Aqui você já tem uma outra fonte de alimentação que fica a critério de se fazer uma manobra aqui. Quando isso aqui estiver indisponível, você fecha aqui e continua alimentando isso aqui. Da mesma forma que você tem uma alimentação por aqui, né? Aqui você tem as derivações, né? As derivações. Aí você tem, por exemplo, aqui um hospital aqui, nessa região aqui. Aí você é uma carga prioritária que está alimentado por essa fonte aqui, vamos chamar de fonte 1. Se essa fonte 1 dá defeito, você tem a opção aqui para alimentar, vamos supor, pela fonte 2 aqui, ou pela fonte 3, ou pela fonte 4. A gente chama que o sistema é manobrável. Ele é radial, né, porque só tem uma alimentação, mas na falta deste você pode fazer alguma manobra no sistema e manter as cargas alimentadas. Bom, e na parte introdutória, né, os arranjos de subestação, né?
Então, assim, o arranjo de subestação e distribuição é a combinação, né, adequada do chaveamento de alta tensão, né, dos transformadores, para o chaveamento da tensão primária, né, está em chave, disjuntores, religadores, né, para obter a performance pré-estabelecida. A performance de quê? De segurança, de flexibilidade de operação, habilidade de redução de corrente de curto-circuito, simplicidade do dispositivo de proteção, facilidade na manutenção, facilidade na expansão, a área total, né, e o custo. Então aqui, alguns arranjos de subestação, nós temos aqui uma subestação de barra simples, né? Barra simples quer dizer que ele está sendo alimentado por aqui, tem um disjuntor de entrada, o barramento principal, né? Aqui você tem o disjuntor do transformador, aqui o transformador em si, e aqui várias opções de alimentadores aqui da subestação de redistribuição. Aqui você tem uma rede normalmente fechada e uma rede normalmente aberta, né? Você tem uma barra única aqui, mesma configuração aqui do transformador, uma barra de vários alimentadores. A diferença dessa aqui é porque é um circuito simples com dois circuitos de suprimento. Quando esse circuito desliga, né, esse aqui acaba ligando e aí mantém esse sistema funcionando. Aqui você tem uma barra dupla, dois circuitos de suprimentos. Então você tem um circuito fechado aqui e outro circuito fechado aqui, certo? Essa barra aqui é isolada dessa outra barra. Então você tem dois sistemas redundantes aqui, duas barras aqui. Então você tem 4 alimentadores aqui e 4 alimentadores desse outro lado. Sendo que eu posso ter a opção aqui de, numa situação de contingência desse transformador, eu conectar aqui. Então vai ficar todo mundo alimentado, ou vice-versa. Da mesma forma, se eu tiver indisponibilidade dessa linha aqui, eu fecho esse camarada aqui, esse disjuntor aqui, e aí alimento os dois transformadores por uma linha só. Existem algumas flexibilizações aí que podem ser feitas, né? Isso aqui vai depender de quem? Vai depender do quão importante é a subestação, da quantidade de carga, os clientes que estão agregados nela, o custo-benefício de se fazer uma subestação simples, como essa daqui, e se fazer uma subestação um pouco mais complexa, né, e com um custo um pouco mais alto, como essa aqui. Bom, analisando as alternativas, quais desses equipamentos estão presentes em um sistema elétrico de potência? Tá. Então, analisando essa foto aqui, você vai fazer verificar qual dessas opções nós temos aí o equipamento, um dos equipamentos principais aí do sistema elétrico de potência. Ok? Bons estudos, até a próxima aula.